Eu gostaria de desejar uma boa noite para todos vocês, agradecer a todos que se inscreveram, que devem estar entrando daqui a pouco, já entraram dos seguintes países, do Chile, do México, da Colômbia, do Peru, do Equador, da República Dominicana, dos Estados Unidos, da Espanha, da Venezuela, da Costa Rica, do El Salvador, do Panamá, da Guatemala e da Bolívia. Agradecer a todos os palestrantes. Espero que esse momento seja de grande valia para todos vocês. E eu vou começar a fazer uma palestra, muito rápida, mostrando o passo a passo da manufatura de implantes personalizados. Para quem não me conhece, eu sou o Geraldo, sou fundador e CEO da GM Reis. Pode passar, Luiz. Eu gostaria de começar definindo os implantes personalizados e as suas categorias. Então, o implante personalizado é um termo genérico que vem sendo utilizado para descrever qualquer implante médico que se destinará a um paciente específico. E tem-se 3 categorias: implantes sob medida, implantes paciente específico, que é o tema da nossa palestra, e o implante adaptável. Então, agora eu vou mostrar exatamente o que cada um significa. O implante sob medida é um implante que também é um implante que se destina exclusivamente a um uso determinado ao paciente, que é fabricado de acordo com a prescrição médica e o médico que conferirá as especificações de projeto e será de sua responsabilidade. O produto deve se destinar a uma patologia ou condição anatômica fisiológica específica de um paciente em particular. Há uns 20 anos atrás, nós fizemos alguns implantes sob medida. Aqui nós temos uma tela que chama-se tela ROM, e nós fizemos uma série de telas ROM sob medida para o Dr. Everson, que de Campinas, culminou sua tese de mestrado, onde ele tratou várias pseudartroses infectadas com as telas que eram fabricadas sob a medida, sobre o comprimento e o diâmetro especificado para cada caso, e era tratada sobre a fixação de ácidos intramedulares. Também, há uns 20 anos atrás, tivemos também um caso também de pé, o qual, naquela época, o paciente foi submetido a uma osteotomia de alongamento de coluna lateral, também utilizando uma tela ROM, que foi projetado o tamanho específico para o paciente, e também, naquela época, também foi especificado e fabricado para o cirurgião uma placa de sustentação para ele realizar esse caso. Então, este é um implante sob medida, que o médico que passa as medidas para o paciente. E agora nós temos um implante paciente específico. Nesse caso, o implante é compatível com a anatomia de um determinado paciente e utiliza-se técnicas de dimensionamento baseadas em referências anatômicas provenientes de imagem radiológica. Nesse caso, o médico tem que fornecer as imagens radiológicas que são tratadas e é feito em cima da imagem radiológica o implante. Então, aqui nós temos um caso de paciente específico, foi também uma pseudartrose, num tratamento de uma paciente que já vinha com mais de 10 cirurgias, e foi feita uma placa de tíbia distal medial ultra reforçado. Vamos lá, Luiz. E, por último, temos o implante ajustável, que trata-se de um implante que é produzido em escala comercial, que pode ser adaptado, moldado e ajustado e montado durante o ato cirúrgico, mas o médico deve seguir as instruções de uso quanto à adequação das características do implante, para melhor adaptá-lo às estruturas anatomofisiológicas do paciente, levando-se em consideração a conformidade que o implante pode tolerar, isso é, a angulação de conformidade. Aqui nós temos uma tela de mini microfragmentos de 2,4, 2,7 de ângulo variável, que foi ajustado durante a cirurgia para a realização de um tratamento de fraturas de patela. Vamos lá. Agora eu vou passar o passo a passo da manufatura dos implantes, como que é dentro da GM Reis e a interação
com o cirurgião. Então, primeiramente, o paciente é submetido a uma consulta médica e o cirurgião vai verificar se há necessidade de um implante específico, de um paciente específico. Se não houver, vai direto para a cirurgia. Se houver necessidade, o cirurgião envia para a empresa um arquivo DICOM, que é Digital Image Compatible in Medicine. E aí nós temos, então, a imagem DICOM. Pode passar. Após a imagem DICOM que a empresa recebe, essa imagem é tratada por um software específico. A GM Reis utiliza um software gratuito, desenvolvido pelo governo federal brasileiro. Existem vários governos, o governo da França tem, o governo da Alemanha tem, vários governos federais têm esses softwares específicos. Nesse momento, as imagens são limpas e são retirados os artefatos e ruídos, caso tenham na imagem. Os ruídos seriam alguma placa que tenha na imagem, então o engenheiro tira também esses ruídos e artefatos para poder fazer melhor modelamento do implante. Após o tratamento do software específico, a engenharia desenvolve um implante baseado no CAD, que é o Computer Aided Development, que é realizado o FEA, que é o Finite Element Analysis, para verificar como não dá para fazer um ensaio biomecânico, é feito uma análise de elemento finito e bem como também análise de risco. E é enviado para o cirurgião a imagem para verificar se ele aprova ou não o conceito. Ele não pode passar. Ele não aprovando o conceito, volta para o CAD, para o FEA, análise de risco e assim por diante. Ele aprovando o conceito, é realizada a impressão 3D numa resina plástica, é enviado para o consultório do cirurgião, junto com o assistente técnico, para assisti-lo volta, Luiz, para assisti-lo no planejamento e na simulação da cirurgia, com a peça do implante em plástico e bem como também com o membro que será operado. Após a aprovação, se é aprovado pelo cirurgião o modelo plástico, então inicia-se a fabricação. Caso não seja aprovado também o modelo plástico, volta-se para o departamento de engenharia, que irá realizar os ajustes devidos no projeto. Então, inicia-se a fabricação, realiza-se a inspeção, a lavagem, a embalagem, rotulagem, esterilização e é enviado para a cirurgia. E, nesse momento, também é arquivado todo o arquivo histórico do produto, que detém todas as informações de inspeção, os planos de inspeções, ou toda a rastreabilidade da matéria-prima e a rastreabilidade da produção, bem como com o dossiê médico, é tudo arquivado na empresa para que, caso a agência regulatória tenha interesse em verificação, estará disponível. Então, este é o fluxograma. E as grandes vantagens do implante específico do paciente é a possibilidade de um planejamento cirúrgico mais eficaz pelo cirurgião, a redução do tempo cirúrgico, ele já vai ter um implante já na medida que ele quer, vai proporcionar um maior conforto para o paciente, pois a geometria do implante será compatível com a sua estrutura anatômica e também maximizará os resultados por proporcionar um melhor planejamento e adaptação biomecânica e anatômica. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o Dr. Christian Ortiz, que irá vai fazer a sua palestra e assim seguiremos. Cada palestra deverá ter em torno de 10 a 12 minutos. Nós vamos abrir para as questões que o Dr. Christian irá moderar. Muito obrigado. Boa noite para todos. Voy a hablar español, algún portuñol. Es un honor comenzar con esta charla. No me eligieron de chairperson porque sea el mejor, sino que tal vez porque por mi experiencia previa, ser cirujano de pie, me dediqué a los tumores óseos, entonces me tocó participar de muchas cirugías con custom-made implants alrededor de la cadera, del hombro, columna, rodilla, etcétera, etcétera, no solo el tobillo y pie. Así que no es porque sea el mejor, claramente tenemos un grupo de faculty de excelencia, es un placer conversar y compartir con ustedes, queridos amigos. Vamos a hablar específicamente de lo que hay en tobillo y pie. Yo trabajo en Santiago de Chile, en la Clínica Universidad de los Andes,
Tal como dijo Geraldo, obviamente esto puede ayudar en la planificación preoperatoria. Es interesante ver que esto puede ser útil para educar al paciente y hacerle entender lo que realmente va a pasar en un caso a veces especial. Obviamente además de implantes específicos y prótesis específicas, uno puede crear incluso instrumentación específica, alguna pinza o algún separador. Esto es especialmente útil cuando uno planifica casos con anatomía compleja, por supuesto, y todo esto finalmente apunta a que la satisfacción del paciente sea mejor porque los riesgos de infección, el tiempo quirúrgico es menor, la recuperación es menor, la prominencia del implante es menor, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos ejemplos de planificación en tobillo-pie. Este es un ejemplo de cuando la anatomía es compleja y uno tiene que rescatar o resecar un segmento y reemplazarlo por un implante específico. La planificación de las estructuras neurovasculares que van pasando por el sector es bastante útil hacerlo previamente. Es interesante cuando uno revisa también la literatura darse cuenta que curiosamente esto no es tan utilizado como uno pudiera pensar, a pesar de ser una herramienta que está disponible hace bastante tiempo. Y en parte es porque algunos cirujanos no se han acostumbrado o no tienen disponibles los medios para utilizarlo o creen que es muy complejo obtener imágenes 3D o acercarse a una compañía como James Rice que pueda proporcionarlo. Otra cosa que es interesante es que cuando uno compara el resto de los segmentos, y probablemente el resto del faculty va a estar de acuerdo conmigo, esto ha sido mucho más común en rodilla, cadera, hombro, que en tobillo y pie. En tobillo y pie, curiosamente, va un poquito más retrasado. Y eso es porque tal vez no hay muchos estudios que entusiasmen a los cirujanos, pero evidentemente tobillo y pie es un área donde esto también proporciona muchas ventajas. Si uno se pregunta, para los que no lo han usado, ¿debería uno utilizar esta herramienta? Las publicaciones claramente reportan que esto lleva consistentemente a disminuir el tiempo preoperatorio, mejorar la precisión de la cirugía, o sea, el éxito final del propósito de la cirugía y mejorar la osteointegración, finalmente terminando en una satisfacción mayor para el paciente. Por lo tanto, muchos como estos autores que publican recientemente en el 2020 sugieren que esto debería estar incorporado en la práctica de todos los especialistas. Esto sirve para tener una placa premoldeada. En el caso de las extremidades inferiores, uno puede usar la otra extremidad sana para tener una placa con un moldeo perfecto, sobre todo en casos de anomalías previas. Entonces, es verdad que existen placas anatómicas, pero las placas anatómicas muchas veces están parcialmente moldeadas a la anatomía del paciente, no siempre en la anatomía exacta. Entonces, cuando uno tiene alguna variante anatómica, es útil tener una placa especial. Y esto puede ocurrir en nuestro medio, sobre todo si uno utiliza placas que vienen desde Estados Unidos, donde los pacientes en promedio tienen una estatura y un tamaño mayor al nuestro. Aquí hay un ejemplo de una placa utilizada en forma, digamos, con un planeamiento preoperatorio y diseñada específicamente para la forma de esta tibia distal, con el largo adecuado, que muchas veces es un problema cuando uno quiere puentear un defecto tan alto como este. Porque obviamente la mayoría de los defectos son más pequeños y las placas son más cortas. En algunos casos se pueden hacer, tal como mostró Geraldo, formas totalmente especiales, verdaderos cage o jaulas, para rellenar de injerto óseo y después agregar alguna osteosíntesis intramedular. Esto ha sido realizado obviamente no solo en la tibia, que es un segmento particularmente dispuesto a tener infecciones, sino que también un poco más distal, como ustedes ven, y en otros segmentos del pie. Aquí hay un ejemplo. Y que después está fijo con un enclavado intramedular. Cuando la anatomía está alterada, como en este caso, uno puede hacer modelos tridimensionales para imaginarse realmente qué es lo que vamos a hacer posteriormente, especialmente aquí un ejemplo de una alteración del pie, en el fondo por artropatía de Charcot, asociada a diabetes, donde obviamente hay colapso de la columna lateral y uno planifica la reconstrucción
en base al pie sano y en base a lo que encuentra en este pie, y así puede uno planificar exactamente cuánto va a alargar, cuánto va a rotar y tener una mejor planificación, sobre todo si uno ocupa programas computacionales asociados a elongaciones en anillos tridimensionales, como en este ejemplo. Eventualmente uno incluso, y esto ha probado ser curiosamente muy satisfactorio, puede reemplazar segmentos completos como el talo. Interesantemente, hemos visto en forma aislada muchas publicaciones de talos extruidos en forma traumática que son recogidos de la calle, y los pacientes vienen a veces con el talo en la mano, y obviamente no es muy deseable reimplantar un talo de ese tipo, también en necrosis vasculares. E interesantemente, a pesar de que este es un segmento de la economía que no tiene inserciones ligamentosas que puedan reproducirse con un implante, ha resultado ser una excelente alternativa. Incluso en aquellos casos en los que antiguamente se utilizaba el talo que el paciente traía desde la calle, interesantemente ese talo funcionaba, pero obviamente cuando uno no lo tiene, un implante hecho a medida, y aquí el customizar esto a la medida del paciente hace que los resultados sean mucho mejores, porque está solo sostenido por la anatomía ósea, entonces tiene que ser una anatomía perfecta, como en este ejemplo. Incluso se han probado algunos implantes en caso de hallux valgus, y hay un estudio que interesantemente muestra que toda esta planificación es tremendamente útil para la educación médica, que es otro punto que es muy importante, especialmente para las generaciones más jóvenes. Obviamente para la gente con más experiencia, comprender el problema se hace un poco más fácil, pero siempre es útil. Por lo tanto, en educación médica esto también juega un rol importante. Aquí tenemos un paciente con una deformidad compleja en dos planos al menos, que fue su planificación fue utilizado un modelo tridimensional como este impreso. Aquí lo estamos usando para planificar en conjunto con la aplicación de Bone Ninja, que a veces también es útil para mostrarle al paciente, pero es mucho más fácil cuando uno puede ejecutar la cuña en dos planos de una forma tridimensional, para después saber cómo vamos a hacer la fijación, el largo del clavo, y la corrección en todos los planos, como estamos viendo en este ejemplo que realizamos hace algún tiempo atrás acá en Chile. En este caso, insisto, la planificación no fue para el implante, sino que fue una impresión digital de la deformidad para después aplicar un implante habitual, como ustedes ven en este caso. Estas imágenes fueron facilitadas para mí por Geraldo, gentilmente, que me mostró ejemplos de algunos de los temas que hemos conversado y que han sido publicados en la literatura, pero estos modelos son generados por Jaime Rice para artrodesis subtalar distractiva, artrodesis de tornozelo donde falta un segmento y puede uno tener un implante metalizado, posiblemente con osteointegración y una fijación con una placa. Y aquí hay otro ejemplo, también una placa diseñada para el paciente, un reemplazo de un navicular. Habíamos conversado del talo, aquí tenemos un navicular, y casos como este, en que uno pierde un segmento grande de la estructura ósea, la columna medial, que puede ser reemplazada por esta malla anclada atrás y después a distal para recuperar el largo de la columna medial del pie, que es fundamental, y después rellenarse por injerto. Entonces, como mensaje final, acá estoy mostrando una impresión que hicimos hace poco para mostrarle a un paciente y nosotros entender la anatomía en un pie cabo varo. Esto claramente, y ustedes probablemente van a estar de acuerdo, el resto de los expositores, que esto está aumentando porque la accesibilidad es mejor. Hay impresoras 3D más económicas, algunas pueden ser adquiridas por el propio médico, pero si ustedes quieren aumentar los usos, necesitan una empresa como Jaime Rice que te proporcione todo el seguimiento del protocolo, como nos mostró Geraldo, para poder obtener no solamente un modelo como este, sino que llegar a tener implantes de reemplazo que finalmente terminen en una mejor planificación, en una mejor satisfacción del paciente, por la disminución del tiempo quirúrgico, incluso la menor utilización de rayos dentro del pabellón, que finalmente se traduce en menor tiempo quirúrgico, menor riesgo de infección, y esto finalmente, obviamente, en mejorar la satisfacción del paciente y también nuestra, del cirujano, hacer una cirugía mucho más grata, agradable, tranquila y precisa.
¿cuál es el tiempo esperado de revisión para implantes de talo? Interesante. Yo personalmente nunca he puesto un implante de talo, pero lo he visto poner por Selim Parek, por Bruce Jordan, y típicamente estos pacientes se mantienen sin apoyo, esperando que se forme una cicatriz alrededor, y estos pacientes típicamente uno espera alrededor de un mes sin apoyo y después comienza el apoyo y la movilización progresiva, y muchos de estos pacientes pueden estar libres de inmovilización o de protección alrededor de los 2 meses. Ahora, el tiempo de fabricación es lo que comentó Geraldo. Una vez que ustedes tienen su planificación médica y envían las imágenes, en pocas semanas la compañía puede venir con un prototipo del implante y después hacer el implante definitivo. Espero que eso, Fábio, haya podido responder tu dúvida. Então, boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer o Geraldo e toda a equipe da GM Reis. Eu falo aqui de Jundiaí. Essa foto é da minha cidade. Não moro aqui, mas estou há mais de 20 anos, já me sinto um jundiaense. Dando continuidade, né, à nossa webinar, me foi solicitado para falar alguma coisa sobre como e quanto indicam implantes trabeculados na cirurgia do quadril. Bom, como todos sabem, nós temos sempre desafios. Os nossos pacientes mais comuns do dia a dia estão sempre nos questionando, ainda mais agora com o Dr. Google, e sempre querem mais movimento, querem mais qualidade de vida. Isso também não difere quando nós estamos numa esfera um pouco mais ativa, quando encontramos também alguns atletas. Da mesma forma, o mundo está envelhecendo e a terceira idade também nos procura, cada vez querendo mais movimento, mais qualidade de vida e fazendo mais loucuras também. Bom, sobra para o médico e, obviamente, para o fabricante encontrarem recursos para que possamos utilizar implantes com um único objetivo, dar sustentação ao esqueleto para que o nosso paciente consiga ter melhor qualidade de vida, com boa mobilidade. Então, por que usar implantes trabeculados? E aí eu me pergunto, quais são os principais fatores que vão influenciar na longevidade dos implantes não cimentados? Aqui estamos diante de uma radiografia, uma prótese bastante antiga, uma Parhofer, em que a gente observa sinais de soltura e de desgaste, né? Aqui uma ausência de contato ósseo e uma migração da cabeça femoral. Os principais fatores seriam o desgaste e a soltura do implante. Isso aqui é um diapositivo em que mostra uma prótese já de revisão, um paciente com queixa de dor, apresentando sinais de soltura, e na revisão nós obtivemos essa imagem em que, embora o paciente não tivesse soltura do implante acetabular, mas o contato entre a wire mesh, que é a malha de titânio, com a cúpula estava solto. Bom, e de que é feito o titânio trabeculado ou metal trabeculado? Como eu tenho mais experiência com o titânio trabeculado, vou me ater mais a este caso. Normalmente, é através de um sistema em que é uma tecnologia de manufatura por adição, ou seja, um bombardeamento de elétrons em cima de uma estrutura com um pó de titânio, né? Essa sigla EBM significa Electron Beam Melt, ou seja, uma fundição através de elétrons, e você consegue construir qualquer protótipo, qualquer implante. Bom, as características do metal trabecular são bastante interessantes, pois há uma porosidade entre as suas interconexões em torno de 70% a 80%, e é muito parecido com o osso esponjoso, imita bastante, mimetiza
o osso trabeculado, o trabeculado ósseo do osso esponjoso. Existe uma diminuição também do stress shielding. E aqui vocês podem ver também a osteointegração com 6, com 16 e 52 semanas. E tem um alto índice de fricção. Esse alto índice de fricção, ele garante, junto com outras características, a adesão na parede óssea. Muito bem. E as características desse metal trabecular, todas elas reunidas, a interconexão porótica, o modo de elasticidade muito semelhante ao osso, a redução do stress shielding, o alto índice de fricção, a resistência à corrosão e a biocompatibilidade somadas, certo? Levam a estabilidade de fixação primária, juntamente com um crescimento para o interior desse favo, levando, então, ao que nós esperamos, que é a osteointegração, que é o conjunto de tudo isso que já foi falado. Então, quando que eu indico implantes trabeculados na cirurgia do quadril? Na artroplastia primária, paciente idoso, obviamente com um grau de porose óssea já observado, o que nós temos que ter é se a densidade mineral óssea pode suportar um implante não cimentado, eu acho que a indicação para um idoso vai muito bem. O coeficiente de fricção nos auxilia muito e é possível fazer uma prótese não cimentada e com um poder de osteointegração elevado, e isso melhora muito a condição de vida desse paciente. Nas displasias acetabulares, esse é um caso bastante difícil, esse paciente me procurou, tinha uma displasia acetabular muito grande, uma displasia femoral bastante importante. Então, nós optamos em fazer uma artroplastia total do lado direito para ele, que era a principal queixa, e nessa situação nós conseguimos utilizar aqui o titânio trabeculado e eu consegui fazer uma prótese do tipo híbrida do quadril direito. Bom, aqui um caso um pouco mais complexo. Eu tenho do lado esquerdo, quadril esquerdo, uma displasia acetabular e do quadril direito, uma artrodese realizada através de fixador externo. Em tempos diferentes, primeiramente fizemos uma artroplastia usando titânio trabecular na região acetabular e no quadril direito também conseguimos fazer uma desartrodese e fazer a colocação de um implante acetabular, utilizando esses parafusos até um tamanho bastante grande, porque normalmente a gente usa entre 25 e 30 milímetros, o parafuso maior foi de 60 milímetros para garantir, dar um augmentation na fixação acetabular. Outra situação são as fraturas acetabulares complexas combinadas. Esse é um caso também que eu fui solicitado para resolver, um paciente com uma fratura luxação central e uma fratura do colo com aprisionamento da cabeça femoral para dentro da pelve. Um caso bastante difícil, essas imagens mostram a situação da cabeça. Nessa situação, houve a necessidade de fazer dupla via, uma via de estopar, com o objetivo de fazer uma fixação da coluna anterior e retirar a cabeça do fêmur por essa via, só aí, depois da colocação da placa, conseguimos, então, realizar o procedimento da artroplastia. Outros exemplos aqui, né? Uma fratura acetabular, uma sequela de fratura, utilizando também titânio trabeculado, porque normalmente, nesses casos, nós podemos encontrar falhas ósseas. Aqui um outro caso, utilizando
um material especial, a utilização de um cage, porque aqui há uma falha óssea importante no teto acetabular, então utilizamos esse preenchimento, visto que eu não disponho aqui de enxerto de banco ou banco de enxerto. Bom, aqui um outro caso, aliás, é o mesmo, só mostrando como é que ficou o resultado. Um caso mais tranquilo, de desgaste e soltura. Como eu havia falado no comecinho da exposição, o componente acetabular aparentemente não mostrava sinais de soltura. Havia apenas um desgaste do componente do liner, que era de polietileno. Muito bem. Durante a revisão, podemos observar que a taça acetabular estava quase que totalmente solta da malha de titânio e que essa malha deu bastante trabalho para retirar, mas conseguimos, utilizando também um acetábulo de titânio trabeculado com fixação por parafusos. Existem alguns defeitos cavitários acetabulares e a opção também é utilizar, aí no caso, ou as cunhas ou os cages. Eu dou mais preferência aos cages, normalmente na classificação de Paprocki 3A e 3B. Aqui é só uma imagem para mostrar que, habitualmente, a gente tem utilizado bastante titânio trabeculado, né? E, para finalizar, eu acho que a gente tem que buscar sempre fazer o melhor. Utilizar os implantes mais modernos, né? Porque os pacientes, como eu disse, eles estão cada vez mais interessados em ter movimento, mobilidade e viver feliz. Não sei se eu fui muito rápido, mas essa é a apresentação e é um grande prazer estar com vocês aqui. A propósito de usar un cage, ¿tiene usted un límite máximo para reemplazar con un cage un segmento acetabular? Porque, claro, todos hemos visto que ocasionalmente uno puede poner una placa y reemplazar un segmento por un cage, pero ¿cuánto? ¿Cuánto del tamaño? ¿Solo el acetábulo, la liliaca y acetábulo? ¿Hay un límite? Pues yo he visto este problema en tumores óseos que uno dice, ¿hasta cuándo? ¿O le tengo que hacer una hemipelvectomía? Então, Dr. Christian, normalmente os maiores cages que nós disponibilizamos aqui são em torno de aproximadamente, se não me engano, 12 milímetros. Tá? Eu consigo, eventualmente, usar um cage de 12 milímetros e, se eventualmente eu tiver que descer o acetábulo, extruí-lo, no caso, né, eu uso aí os spacers. Quando o defeito é muito grande, aí não. Aí isso tem que ser feito sob medida, que é a customização. Eu vou compartilhar com vocês. Agradeço de novo, Geraldo, ao convite, né, a oportunidade de estar aí mostrando e principalmente aprendendo aí com os colegas de outras áreas sobre essa nova tecnologia aí, que eu acho que vem adicionando muitas possibilidades e melhorando muito o nosso resultado para cirurgias de alta complexidade, né? E eu sou cirurgião de mão, né? Trabalho aqui em São Paulo, tenho uma linha de pesquisa também na Europa, junto com a Universidade de Milão, e a gente tem trabalhado essa área de impressão 3D e as aplicações do planejamento 3D e impressão 3D na nossa área, principalmente membro superior, há alguns anos, uns 5, 6 anos, mais ou menos. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência. Rapidamente, na aula, a gente tinha só uma ideia, que acho que tem muita gente que está assistindo aqui, talvez não tenha muito contato com o que é a tecnologia do 3D, a impressão 3D. Isso é se a gente vê que existe o conceito, ele já é bem antigo, desde o século XIX já existiam propostas do que hoje a gente conhece como a manufatura de adição e a impressão 3D, né? E a própria tecnologia que nós usamos hoje, ela já vem lá desde a década de 80, né? Então, esses são os primeiros protótipos e patentes que foram feitas sobre a impressão 3D. Eu vou passar rapidamente aí, só para mostrar, para ter uma ideia de quais são as opções. O Dr. Wesley já mostrou, no caso do titânio, né, trabeculado, esse outro tipo de sinterização, né, que é a impressão
é a fusão no pó do titânio com raios laser, né? Então, camada a camada. Mas, para quem nunca teve ideia, tem uma noção de como é que funciona isso, né? E essa é a impressão de adição com filamento, né, de plástico, que é o filamento derretido e sendo depositado camada a camada, né? Então, só para ilustrar, né? E aí eu chamo a atenção aí de quem está assistindo essa palestra a primeira vez, isso que eu acho que é muito interessante. Essa tecnologia que já é tão antiga se popularizou muito e principalmente se democratizou, porque hoje você consegue na Amazon comprar uma impressora 3D aí por $150, menos de $200, né? Então, a gente, por exemplo, eu mesmo, opções não faltam, tanto no Brasil quanto importadas. Eu comprei, por exemplo, uma impressora dessa, acho que todo mundo devia pensar na possibilidade de comprar como um instrumento até de educação para os próprios filhos. Aí é um exemplo da minha casa fazendo um scanner 3D com um videogame. A gente consegue adaptar o videogame e fazer um escaneamento 3D. Isso tudo para dar oportunidade, não só da gente, como cirurgião, aprender a manipular e ter mais desenvoltura com a tecnologia, mas até os nossos filhos, aí, que eu acho que é a geração que vai realmente surfar essa onda, né? Então, essa aí é a impressora que a gente tem no consultório. Eu acho que é uma ferramenta quase que, fundamental daqui a alguns anos a gente ter no consultório. E aí vou passar para vocês já algumas experiências do que a gente consegue aplicar essa tecnologia no membro superior, na cirurgia da mão. Então, isso vai desde o planejamento cirúrgico, como os nossos colegas falaram antes, isso facilita muito você perder o tempo e ter mais precisão no seu planejamento tridimensional antes da cirurgia, e aí você ganha tempo no ato cirúrgico. Esse planejamento você consegue reproduzir o resultado através da impressão de guias customizados impressos em 3D e implantes customizados, dependendo da necessidade. Isso eu vou mostrar alguns casos que que exemplificam isso. E aí vai um pouco além, a gente pode usar também na simulação da cirurgia para treinamento, etc., e outras funções. Então, essa imagem é uma imagem tirada da internet mesmo, da empresa Materialize, que foi uma das primeiras a comercializar essa tecnologia na Europa, né? Mostrando, na minha área, acho que o mais comum é a deformidade no rádio distal. Então, só para ter uma ideia de como é que funciona, você planeja uma osteotomia, uma correção de deformidade no computador, no software 3D, você simula a fixação final que você quer com o membro contralateral e você desenha um guia customizado que vai ser impresso e utilizado na hora da cirurgia para reproduzir exatamente o que você planejou no computador. Essas imagens mostram aí correções, por exemplo, de desvios rotacionais no antebraço. Então, na minha opinião, uma das grandes indicações no membro superior são as deformidades do antebraço. A gente tem uma anatomia onde é difícil você ter um parâmetro de redução numa deformidade e qualquer erro ali milimétrico vai redundar em uma incongruência articular, principalmente no punho, na radionar distal, e com problema de pronospinação. Aí é uma foto de um artigo que eu trouxe só de curiosidade, mostrando que essa própria mesma técnica, mesma tecnologia aplicada aí num grau extremo na correção do escafoide. Então, uma deformidade, uma consolidação viciosa de um escafoide, mesmo um ossinho tão pequeno, tão complexo, se possível, fazer essa correção. Então, vamos passar para um exemplo prático. Esse é um caso, foi o primeiro caso que nós realizamos aqui no Brasil, o primeiro caso que a gente viabilizou, inclusive, comercialmente, junto a uma operadora de saúde, foi, inclusive, com a GM Reis, como dando suporte técnico. Essa é uma questão importante, é difícil a gente viabilizar do ponto de vista comercial e dentro de um sistema de saúde privado, sem ter uma empresa com toda a parte regulamentatória em dia. Então, por mais simples, entre aspas, que pareça fazer um implante, ou melhor, um guia que não vai ser implantado no paciente, mas que poderia ser impresso numa impressora caseira, entre aspas, por mais que tecnicamente isso seja possível, você não consegue fazer isso sem a regulamentação necessária. Então, esse caso foi um caso bastante desafiador. A GM Reis ajudou a gente, porque ele implicou tanto no planejamento 3D para um guia customizado para reproduzir esse planejamento, quanto num implante customizado. Vou mostrar aí as necessidades. Então, era uma pseudoartrose bem antiga de antebraço,
onde tinha, além da pseudoartrose, um encurtamento com soltura do material de síntese do rádio. Então, vocês veem aqui do lado que o rádio estava totalmente luxado para volar e encurtado, e a placa do rádio solta, com uma pseudoartrose. Então, a gente precisava abordar esse rádio, retirar a placa, cruentizar e ressecar toda a zona de pseudoartrose, que ia implicar em uma falha óssea que a gente não saberia dimensionar só no intraoperatório, ou seja, sem nenhum parâmetro de redução, íamos ter que fixar novamente esse rádio de uma forma rígida e obter a congruência perfeita da radionadistal, ou seja, fazer isso com uma técnica convencional que a gente fazia antigamente, na minha opinião, praticamente impossível. Então, foi um caso ideal para a tecnologia 3D e para o planejamento 3D. Então, nesse caso, a gente desenhou em conjunto com a empresa essa placa, foi uma ideia minha na ocasião, para tentar combinar a abordagem dorsal que eu tinha mais proximamente para retirar a placa antiga, estendendo essa abordagem dorsal para a parte volar do rádio, para agregar as facilidades e os benefícios que a gente tem na fixação volar do rádio distal. Então, como eu precisaria de uma fixação muito distal e extrema, praticamente de uma extremidade à outra do rádio, nós tivemos essa ideia de fazer uma placa customizada que suprisse essa necessidade e agregasse tanto a fixação distal volar, que é a mais interessante, quanto a fixação proximal dorso-lateral, que era a abordagem antiga que o paciente já tinha. Então, para fazer essa correção, a gente desenhou o guia, então foi a placa customizada. Essa placa, na ocasião, foi feita por manufatura convencional, né, Geraldo? Porque ainda não existe uma regulamentação, acho que até agora não existe muito bem uma regulamentação da impressão 3D do titânio para esse tipo de material. Então, é mais factível e mais seguro fazer a manufatura convencional. E esse foi o guia que nós desenhamos baseado na correção que nós planejamos no planejamento virtual, no planejamento 3D. Então, esse guia ele tem toda uma dificuldade técnica que depende da abordagem cirúrgica. Então, não é uma coisa que o engenheiro, por mais capacitado que seja, vai lá e desenha. Ele tem que saber, ou melhor, quem for desenhar o guia tem que ter uma experiência cirúrgica, ou seja, tem que ter um cirurgião experiente para prever aonde vão estar os tendões, onde vão estar os nervos, que afastamento você vai conseguir obter, que tamanho você vai conseguir ter dessas estruturas plásticas que você vai encaixar no intraoperatório. Então, isso é bastante desafiador e leva, é lógico, a necessidade de uma curva de aprendizado. Aí, com o guia feito, com a placa customizada feita, a gente tem essa possibilidade que a impressão 3D nos dá, que é a simulação da cirurgia. Então, esses são modelos plásticos que a empresa já fornece para a gente, onde a gente reproduz na mesa, na bancada, o que a gente pretende realizar na cirurgia. E aí ficamos bastante mais seguros para ir para o dia da cirurgia com nossos implantes e guias customizados. Então, aí já tem uma foto do intraoperatório desse caso. Então, aí a abordagem dorsal, vocês veem que ela depois ela se estende para volar, aí isolado a única estrutura mais perigosa aí na questão dessa via diferente era o nervo radial. A placa solta, mas ela já permitia, inclusive nós desenhamos esse guia com um encaixe que usava o contorno da placa antiga como referência. Então, aí o guia já está posicionado. E uma vez que o guia está posicionado, ele permite para a gente direcionar 2 furos proximais, 2 furos distais, que vão ser o nosso gabarito para fixação da placa definitiva. Então, a partir do momento que eu tenho esses 2 furos de referência, eu sei que furos da placa eles são equivalentes. Quando eu fixo os furos equivalentes da placa que eu usei no meu planejamento, automaticamente ele vai me dar a correção. Aí, nesse caso, a gente teve essa ressecção, no final foram 3 centímetros, mais ou menos, de falha óssea, até a gente ter um osso viável na pseudoartrose, e aí o aspecto clínico final, que, com certeza, num método convencional, a gente não obteria. Então, o paciente com uma cirurgia muito menos agressiva em relação a tempo cirúrgico, garrote, sangramento, aí a gente já vê ele iniciando a reabilitação já no primeiro dia de pós-operatório, ainda dentro do hospital, uma fixação rígida, com reabilitação precoce, um resultado funcional bastante bacana, com 1 semana apenas aí de pós-operatório. Você vê que o paciente já recuperando quase toda a pronospinação, graças ao quê? A uma congruência articular anatômica
que dificilmente a gente conseguiria sem a ajuda do computador e da tecnologia tridimensional. Aí o resultado já com 2 meses, já com quase a consolidação completa e uma amplitude de movimento que a gente realmente não conseguiria com uma técnica convencional. Aí, para ter uma ideia da congruência articular que a gente obteve da rádio ulnar distal desse paciente, que é o segredo do sucesso nesse tipo de cirurgia. Então, vou passar rapidamente ainda algumas perspectivas que a gente tem no membro superior, que eu acho que são muito práticas e interessantes. Essa mesma possibilidade de guias intraoperatórios, a gente pode fazer com guias externos para a cirurgia percutânea. Então, no nosso caso, a gente tem algumas técnicas onde a gente tem possibilidade de fixação percutânea, por exemplo, do escafoide sem desvio, uma fratura sem desvio. Eu posso planejar o eixo perfeito de posicionamento do meu parafuso e, eventualmente, técnicas onde a gente faz túneis ósseos que também necessitam de uma precisão anatômica mais elaborada. Eu posso desenhar esses túneis ou aonde eu quero colocar esses guias e desenhar um guia externo baseado na tomografia do paciente. Esse caso foi feito experimentalmente junto com o Bruno Gobato, que vai falar com vocês mais tarde, lá no IRCAD, no nosso curso de artroscopia. Então, a gente testou em cadáver, o cadáver foi feito uma tomografia do cadáver, feito planejamento em cima da tomografia, e aí o resultado final com a escopia, a gente conseguiu reproduzir no cadáver a fixação exata e os túneis ósseos exatos que a gente planejou no computador, baseado nesse guia externo, tá? E obrigado novamente aí pela oportunidade, editor da GM Reis. Muy buena palestra, doctor Gustavo. Hay 2 dudas que me gustaría que pudieras contestar. La primera es cuando utilizas alguna guía de plástico o algún instrumento plástico, ¿qué plástico es exactamente para evitar problemas en la esterilización o las aprobaciones por las instituciones? Esa es la primera dúvida. Que plástico usa exatamente? Eu não vou lembrar agora a nomenclatura química exata dessa resina, mas é uma resina específica aprovada pela Anvisa, que é a nossa agência reguladora, e aí entra essa questão regulamentatória que eu disse que é importante. Então, assim, o plástico mais comum, o PLA, que a gente usa na nossa impressão doméstica, ele é um plástico biocompatível, inerte, etc. O problema são os debris que você pode gerar na hora de cortar ou de fazer o drilling. Então, existe já essa resina, que é uma resina já definida, eu não lembro agora o nome ou a especificidade dela, mas é um problema, é um detalhe técnico a ser bastante atento na hora da cirurgia. Muito obrigado. La segunda duda es si realizas pruebas biomecánicas en el implante específico previo a implantarlo. Me imagino que no, porque cada implante específico. Doutor Gustavo, a GM Reis realiza o FEA, Finito Elemento Análise. Análise de elementos finitos e análise de risco, porque não dá para fazer ensaio biomecânico, mas análise de elementos finitos, a GM Reis recentemente implantou isso daí para todos os implantes personalizados, paciente específico, entendeu? E análise de risco, isso é feito. Aí dá para ver onde pode ocorrer alguma fratura ou não e corrigir no CAD. Parabéns, Gustavo, por la excelente palestra. Continuamos com Tiago. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Geraldo aí pelo convite. Eu acho que esse evento em si é um evento ímpar nacional, né? E também parabenizar a empresa pelo protagonismo nessa tecnologia, pela seriedade do trabalho e também pelo foco na educação médica continuada. Eu acho que isso tem que ser exaltado. Bom, esse é o nosso grupo aqui do Paraná, esses são meus cargos atualmente. Eu vou falar um pouquinho sobre quando e como eu uso o planejamento 3D na cirurgia do quadril, então, tentando mostrar um pouco da importância, da versatilidade da tecnologia. Já foi mostrado muita coisa interessante aqui, já aprendi bastante, né? Eu vou mostrar um pouquinho sobre o meu fluxo de trabalho com esses guias, quando eu uso, né? E baseado em alguns casos clínicos que eu queria mostrar. Então, isso foi comentado, essa tecnologia ela foi inventada no final dos anos 80 e muito rapidamente ela cresceu e foi barateada, foi popularizada, né?
Então, existem aí pelo menos 8 tipos de impressão 3D, quando a gente fala na tecnologia, e elas são usadas para fazer de tudo, né? Desde carros até casas, até doce, né? Hoje em dia, no Brasil, tem uma máquina que imprime chocolate em casa, para quem quiser. Então, na medicina, o primeiro uso descrito foi do Dr. Anthony Atala, né, nos Estados Unidos. Ele fez um scaffold, um suporte para células de bexiga, né? Então, a partir dali, a técnica entrou na medicina. É interessante que na bucomaxilo, a gente vai ver depois a palestra do colega Fernando, ela entrou mais cedo do que na medicina, né? Eles sempre estão um passo na nossa frente aí. E na ortopedia, ela é usada para tudo, desde as coisas mais simples até uma tala, né, personalizada, próteses de baixo custo, né, como substituição de uma mão, por exemplo. As próteses de metal poroso, como o Wesley mostrou muito bem, né, as próteses paciente específicas. Então, tem muita coisa sendo feita, eu não vou entrar muito nesse detalhe que já foi comentado. Já estão em estudos, né, implantes de ossos impressos em 3D, assim como de quadris impressos em 3D, né? Isso está em estudo animal ainda. Então, a mesma coisa, é um scaffold onde são implantadas células cartilaginosas e isso vai para o animal ainda, né? Então, isso ainda está em estudo experimental. E, inclusive, essas bioimpressoras, elas também já estão à venda. Você usa biotintas para imprimir. É claro que elas já são um pouco mais caras e complexas, isso tem que ser feito dentro de um protocolo de pesquisa. Você vai criar uma estrutura onde você vai alojar células-tronco, né? Então, é uma coisa muito interessante que está se fazendo. Então, mostrando um pouquinho sobre como eu uso, na verdade, o Geraldo já falou um pouco sobre isso, é uma sequência de softwares que eu uso no escritório. Então, a gente usa o Exame Daikon, né? Ele é segmentado. No caso, eu uso o 3D Slicer, que é um software gratuito também. Essa segmentação gera para mim um arquivo volumétrico que eu preciso otimizar para poder utilizá-lo para imprimir. E nesse caso uso o Mesh Mixer, que também é um software gratuito da AutoCAD. E a partir disso a gente vai para o planejamento. Aí depende do que eu quero fazer, eu uso ou um software gratuito online, que é o Tinkercad, ou o próprio Mesh Mixer, né? Então vou mostrar um pouquinho aqui um caso que a gente está planejando ainda, uma ostomia desrotatória femoral. Essa paciente tem um aumento da anteversão femoral em 37 graus. Lembrando que o normal é em torno de 15 graus, né? Ela tem quadril sintomático, algumas lesões e tal. Não vou entrar nesse detalhe, é muito específico. Então, aqui a gente tem a segmentação, né? Eu isolo o fêmur, eu trabalho a malha no Mesh Mixer, eu crio um volume, e aqui, de uma maneira muito artesanal, eu diria, a gente começa a pensar num guia de correção para que isso seja o mais exato possível. Só para ilustrar um pouquinho do fluxo. E esses modelos 3D, tanto do osso quanto do template, ali eu posso imprimi-los, né, como já foi mostrado. A gente pode usar um software de visualização 3D, eu não preciso necessariamente ter uma impressora, ou usar algumas situações de realidade mista ou aumentada, né? O Bruno trabalha muito com isso, acho que ele vai falar depois do HoloLens, mas só exemplificando, um aplicativo gratuito de celular, você pode estar com o modelo na sua mão ali na sala cirúrgica, caso queira tirar alguma dúvida, ou esse tipo de brinquedo, que é barato, é disponível, também você pode usar ele como realidade aumentada. Quando que eu uso o planejamento? Então, basicamente, para a cirurgia do quadril, a gente consegue usar nas 3 vertentes, ou seja, artroplastia, né, cirurgia preservadora e cirurgia do trauma. Falando um pouquinho da artroplastia, então, casos complexos como esse de uma paciente jovem com uma doença de infância, né, a gente faz um modelo draft, um modelo muito rápido de se imprimir. Esse acetábulo demora menos de 1 hora, né, a qualidade não é tão perfeita, mas ele é muito rápido. Então, eu consigo ver aonde está o estoque ósseo, aonde que eu vou alocar o meu implante, e assim ter um resultado mais exato, mais reprodutível. Um outro caso complexo também de uma paciente jovem com sequelas de doença de infância, a gente imprime também os ossos segmentados para que a gente possa entender melhor a deformidade, o tamanho desse osso, um osso bastante pequeno, e fazer o planejamento perfeito para a cirurgia. Aqui um caso de desartrodese, também com implante bastante antigo. A gente fez uma miniatura do quadril apenas para entender qual seria o melhor acesso para esse caso, e tendo esse resultado final. Existem já
pelo menos 4 empresas que trabalham com guias específicos para toda a prótese primária, tá? Isso economiza dinheiro para a empresa, economiza logística, então você diminui o inventário de implantes dentro da sala, diminui também a necessidade de estoque com isso, né? Então isso já está sendo feito fora do Brasil há algum tempo. Não vou falar de revisão, que o Wesley já mostrou muito bem, vamos entrar na preservadora. Aqui o caso de uma criança de 13 anos com uma sequela também de displasia do quadril direito, uma coxa ereta, né, e um acetábulo displásico. Aqui a gente fez a impressão 3D em tamanho real. A gente trabalhou esse guia aí a 4 mãos com o Bruno Gobato, que é um cara que eu nunca deixo de agradecer em público por toda a ajuda e pela estrela aí que ele tem, né, nesse tipo de tecnologia. E aqui o uso do guia intraoperatório, também numa resina autoclavável, como foi comentado pelo colega anteriormente. O guia é usado para correção femoral também, então uma ostomia periacetabular de Gans com uma ostomia varizante do fêmur. Aqui um caso que ainda não foi operado, também a gente está planejando uma luxação cirúrgica com alongamento relativo do colo, então existem também descrições já do implante, desculpe, do template de esfericidade que eu posso fazer específico para esse paciente, né, para que eu possa corrigir o melhor possível a deformidade da cabeça femoral dele. Esse é um caso interessante, um caso de revisão de artroscopia. É um paciente que tinha uma aderência no local cirúrgico, uma nova lesão labral, e a gente desconfiou que pudesse ter algum impacto residual. Então fizemos também o planejamento 3D, analisando em separado o fêmur e a bacia, depois simulando posições que pudessem ter algum contato. A gente achou que o espaço estava bastante adequado, e fizemos também uma impressão de um draft de rápido, né, para a gente ter esse teste em mãos, e não vimos assim nenhum impacto representativo, então a gente tratou a aderência que ele tinha ali basicamente com uma melhora bem interessante. Indo para a última parte, então, na cirurgia do trauma, como que ela é útil para a gente? Então, assim, pode ser impresso, por exemplo, nesse caso, uma hemipelve, se é um artigo também, você pode operar o paciente antes da cirurgia de verdade, né, moldando as placas, ganhando tempo cirúrgico, né, tendo menos dificuldade. Esse é um caso nosso, também um paciente com mais idade, ele teve uma fratura com uma impacção articular importante, e a gente fez a impressão em tamanho real também em draft para ensino, né, para treinamento dos nossos R4s e para planejamento de uma artroplastia total aguda, né, planejando a fixação e a artroplastia no mesmo tempo cirúrgico. Aqui um outro caso, uma fratura de sacro, era uma paciente com sacro um tanto quanto dismórfico, com um corredor bastante estreito. Então a gente usa também uma impressão draft pequenininha, só da área que me interessa. Essa é uma impressão de menos de 1 hora, né, onde eu posso analisar exatamente qual que vai ser a direção do parafuso que eu vou usar, e isso me facilita o entendimento também no intraoperatório, possibilitando maior segurança. Esse é um outro caso recente, uma fratura luxação de cabeça com parede posterior. Não foi feita impressão, mas só esse modelo, essa visualização já nos ajuda demais também. Então, lembrando que isso pode ser feito com softwares gratuitos, né? E aqui o resultado com a fixação via luxação cirúrgica. E, por fim, já foi brilhantemente comentado, eu acho que isso aqui é fundamental na educação, né? Então, você se comunica melhor com os seus estudantes, você se comunica melhor também com o seu paciente. É muito mais fácil explicar a diferença de ostomias pélvicas dessa maneira, por exemplo, do que olhando num livro, né? E também para o paciente mostrar o que vai ser feito, qual é o plano, né, numa correção de uma displasia, mostrando também como que é a correção final, a ideia de usar também um guia de correção. Então, tudo isso é interessante. E, finalmente, por que o uso do planejamento 3D? Talvez essa seja a pergunta mais importante, porque ele aumenta a minha precisão, ele aumenta a minha acurácia, ele diminui o tempo cirúrgico, ele diminui o uso de imagem, diminui a perda sanguínea, diminui o tempo de cirurgia, né, e facilita o entendimento por todas as partes. A gente já tem muita literatura sobre isso, isso não é experimental, né, isso é um conceito que já está muito bem estabelecido. E como disse o Bruno, meu outro grande amigo aqui, o Leandro, né, então os cirurgiões têm que realmente esperar um crescimento exponencial dessa tecnologia, e é fundamental que a gente fique familiar com essa tecnologia que é verdadeiramente disruptiva, ou seja, ela é acessível e ela muda paradigmas, né?
E da mesma maneira que a gente conseguiu colocar tudo isso aqui dentro do bolso, né, eu acho que o grande segredo de tudo isso que a gente está vivendo, robótica, realidade aumentada, planejamento 3D, é a convergência, né? Fazer isso chegar no paciente, chegar no centro cirúrgico de uma maneira facilitada, de uma maneira natural, né? Eu acho que é para isso que a gente está encaminhando. Mas era basicamente esse o recado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Dr. Tiago. Muy buena palestra. Tenemos una dúvida de Fábio Santana. Qual é o polímero do draft rápido e qual a espessura de camada? Então, o draft rápido, eu fiz algumas mudanças importantes na impressora. A primeira é usar um bico de grande diâmetro. A gente usa um bico de 1 milímetro. E isso aí me cortou o tempo pela metade já. E o polímero é o PLA. É o mais fácil, o mais acessível. Eu não uso PLA para guia, né, pelo mesmo motivo que o Gustavo comentou. O PLA ele deforma também se você tenta esterilizar, né? Então, essas resinas elas são resistentes ao calor. A gente usa o PLA para fazer os modelos e resina para fazer guias. Muito obrigado. Vamos avançar com o Dr. Bruno. Olá, boa noite a todos. Agora sim, oficialmente, muito boa noite. Meu nome é Bruno Gobato. Eu falo do interior de Santa Catarina, falo de uma cidade chamada de Jaraguá do Sul. Eu sou cirurgião de ombro e cotovelo, então os casos que eu vou mostrar são mais da minha área, mas a gente vai tentar trazer uma aula um pouco diferente. Não vou falar de realidade aumentada, Tiago, vou falar um pouco de ortopedia personalizada, que eu acho que é o que estamos todos nós fazendo aqui, próteses e implantes do futuro. Trabalho com impressão 3D, planejamento cirúrgico 3D há algum tempo, gosto muito de tudo que a gente está falando aqui hoje, e trabalho hoje mais recentemente com realidade aumentada e algumas tecnologias de machine learning. Quem tiver interesse em ver essas novas tecnologias, a gente está sempre lá no LinkedIn. O Thiago também é uma pessoa muito ativa lá no LinkedIn, então é só procurar o nosso nome lá que vocês vão ver quase toda semana, tanto o Thiago quanto eu e o Gustavo, muito no Twitter, a gente está se conversando aí na internet sobre as novas tecnologias. Eu queria agradecer a GM Reis por esse convite, eu acho que é um espaço muito interessante. A nossos amigos de Latinoamérica, tentei falar meio despacito, sou meio rápido, mas puse subtítulos acá automáticos para ajudar nossos amigos. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Vou trazer para os senhores algumas ideias, não são, na verdade, soluções, são possíveis soluções para que os senhores, na casa de vocês, possam pensar e juntar o que todos os colegas aqui trouxeram hoje e que a gente possa pensar no futuro o que pode ser feito para casos específicos de vocês. Estamos com grandes amigos aqui, o Thiago e o Gustavo são amigos, então essas palavras de carinho que eles proferiram a mim têm um viés aí de amizade, então agradeço muito aí também o reconhecimento de vocês. Vamos falar aqui uma prótese de ombro, uma coisa bem específica da minha área, mas, por exemplo, isso aqui é uma prótese de ombro, uma prótese reversa, nós estamos com um acesso ali do ombro, esse é um vídeo de internet, onde praticamente você tem que fazer um furo no centro da glenoide para que você faça a prótese na posição ideal, na posição correta. Bom, se nós temos uma glenoide como essa que vocês estão vendo aqui, que nós estamos acostumados, você bota um círculo ali, um instrumento, posiciona o furo centralizado no meio da glenoide e, na verdade, não tem erro. Você vai acertar 100% das vezes, a sua prótese vai ficar perfeita, o seu implante, no caso aqui é uma prótese reversa, vai ficar perfeitamente centralizado na glenoide. Nós vamos ter uma PEG, que é essa parte em rosa, bem perfeita, com bastante osso ao redor, e o paciente vai evoluir tudo bem. Mas nós não somos todos iguais. Deveríamos ser, somos pela lei, mas não na anatomia. Algumas vezes nós temos algumas deformidades, como esse caso, que tem uma retroversão, então a glenoide do paciente inclina para trás,
Nesse caso, além de uma retroversão, esse paciente tinha uma inclinação muito grande da glenoide, e algumas vezes a gente se depara com glenoides como essa, totalmente deformadas. Se colocar a prótese de frente aqui, ela vai sair totalmente fora. O eixo desse paciente é esse eixo aqui, mas o eixo da glenoide está aqui. Então, para isso é que entra, na minha opinião, a ortopedia personalizada. É você selecionar o implante e no futuro, e logo nós vamos comentar com isso, customizar esse implante. Esse é um outro caso de uma glenoide que a gente fez no planejamento, que a princípio não parecia nenhuma deformidade maior. Olhando numa visão 3D, achamos que era uma cirurgia simples, como todas as outras que nós fizemos, mas temos o costume de planejar todas as nossas cirurgias, inclusive as cirurgias de fratura. Isso é uma coisa que depois que a gente começa a planejar, a gente não aceita mais não fazer um planejamento, pelo menos o mínimo possível. E quando posicionamos o implante, nós achamos, ó, tá muito legal, tá tudo certo, na posição correta, mas vimos que esse implante estava saindo pela região posterior da glenoide. A gente não conseguia entender o motivo desse implante estar saindo, estar se extrusando. Quando nós fizemos um corte dessa glenoide, como vocês podem ver, esse paciente tem uma glenoide deformada, que de frente não parecia, tá? E para que esse implante fosse posicionado na posição correta, ou que ele tivesse um PEG, né? uma pega boa dentro do vault da glenoide, dentro da parte interna da glenoide, esse implante deveria ser posicionado nessa região. Bom, o implante não foi feito para ser posicionado nessa região. O que fazer agora? Opto por colocar ele fora, com o perigo de soltar tudo, quebrar, ou opto por colocar ele totalmente descentralizado, totalmente para frente, como é o caso aqui? Bom, eu não tenho essa resposta para vocês. Felizmente, eu não tive que operar esse paciente, mas eu não sabia o que fazer, não saberia o que fazer. Se colocaria o implante aqui, que é o melhor local anatômico, e que ficaria totalmente descentralizado. Mas a resposta, na verdade, correta, é que nós deveríamos ter um implante que fosse posicionado específico para esse paciente, para que esse implante não ficasse fora da glenoide, para que esse PEG central ficasse localizado, não dessa forma, para fora, ou que eu não precisasse colocar o implante para fora. Nós deveríamos ter, de uma forma muito simples, e isso não é difícil de ser planejado numa cirurgia, um implante que ficasse no centro da glenoide, mas que o seu PEG central ficasse localizado exatamente dentro da cavidade glenoide. Esse é o implante ideal para esse paciente. E para isso nós temos, nesse caso, teríamos que fazer um implante sob medida. O planejamento, no caso aqui, é um planejamento muito simples, bastaria distorcer um pouco o implante e trazer esse PEG para mais anterior e fazer um procedimento de manufatura aditiva ou de subtrativa, se for o caso, e teremos um implante posicionado exatamente no centro da glenoide e com uma boa estabilidade. Para planejamento, os colegas já mostraram aqui, algumas empresas têm software, a GM Reis faz seu planejamento. Eu faço o planejamento em casa, utilizando os mesmos softwares que o Thiago colocou, alguma diferença ou outra. Mas uma coisa que é muito importante na questão do planejamento, e aqui entra a ortopedia personalizada, é você também planejar a sua correção, por exemplo, com um enxerto. Com um enxerto, nesse caso, que pode ser um enxerto do próprio paciente ou até mesmo um enxerto de banco. Quando você tem a habilidade de saber o que você precisa corrigir, você sabe exatamente o tamanho do enxerto, em caso amarelo vocês têm aqui, e vocês podem levar para a sala de cirurgia esse modelo plástico, que pode ser replicado na hora da cirurgia, o enxerto exato, seja tirado o ilíaco, seja tirado da própria cabeça do húmero, ou de retirar de alguma outra posição. E aqui é um exemplo bem simples da impressão 3D, nesse caso em plástico, em PLA, é só para a gente demonstrar, do nosso planejamento, que a gente planejou o enxerto, e que, bastando ter isso na sala de cirurgia, nós já estamos aqui realizando uma ortopedia personalizada de uma forma bastante simples. Esse é um outro caso, de novo, de cirurgia de ombro, uma paciente que tinha uma deformidade muito grande, ela tinha uma inclinação muito grande,
tinha uma deformidade posterior da glenoide aqui muito grande. Nós fizemos uma customização para essa paciente, uma prótese que nós colocamos na posição correta e um enxerto, que é um enxerto extremamente assimétrico. Se você não planejar um enxerto como esse, muito difícil de, na hora da cirurgia, você acertar. Claro que, nesse caso, é necessário o planejamento de guias, ou pelo menos é muito interessante, guias cirúrgicos. Caso a gente não fizesse o implante na posição correta, esse implante estaria olhando totalmente para cima, de uma forma totalmente com alto risco de soltura do implante e perda de movimento da paciente. Esse aqui é o exemplo das impressões 3D que a gente faz para um caso como esse de ortopedia personalizada. Como personalizar um implante? Bom, o Geraldo faz isso, mas eu acredito que esse é um conhecimento básico que os ortopedistas, no futuro, não necessariamente hoje, deveriam ter. Por exemplo, uma glenoide como essa, tá? Tem uma deformidade grande, a gente consegue ver aqui uma retroversão, uma glenoide disfórmica. Como nós fazemos o planejamento? Bom, eu posso planejar a minha cirurgia com um implante normal, como está aqui, com um PEG grande, e com alguns cliques no software CAD, um software normal, não é um software médico, nós conseguimos, com o implante, tendo os modelos do implante, nós conseguimos, eu vou passar um pouco para frente aqui, desenhar o nosso enxerto. No caso, vocês estão vendo aqui já o implante e o enxerto. Vou posicionar um pouquinho mais para frente. Nós conseguimos até mesmo criar um implante personalizado, que é o que a gente fez aqui, um implante que encaixe especificamente nesse paciente. Aqui é uma imagem do Mesh Mixer, que é o software que o Thiago mostrou para vocês. E a partir daí nós podemos criar um implante como esse, que tem todos os defeitos para que seja simplesmente encaixado na glenoide do paciente e que corrija perfeitamente todas as suas deformidades. Em alguns minutos, com algum conhecimento de uso de software CAD, a gente consegue dar para o Geraldo, ou para a empresa como a Geraldo, uma visão geral de como a gente quer o nosso implante. Na verdade, especificamente o nosso implante. Aí o Geraldo coloca lá os furinhos que tem que colocar, os locais do parafuso, mas essa decisão tem que partir, na minha opinião, em boa parte do cirurgião. O cirurgião tem que saber quanto ele quer corrigir, quanto ele tem que colocar aqui, quanto ele quer aceitar de correção ou não. Então, esse é um conhecimento básico que logo, logo nós teremos que ter para partir para um implante personalizado como esse, para corrigir uma deformidade como essa, que até mesmo com enxerto é muito difícil. Ou para corrigir um caso como esse, uma luxação inveterada, uma paciente com uma glenoide mínima. Como fazer uma prótese numa paciente como essa? Ela não tem praticamente glenoide. Aí aqui, ou a gente faz com múltiplas cirurgias, com enxerto, esperando osteointegração, ou a gente parte diretamente para algum tipo de implante personalizado. São para esses casos que é necessário os implantes personalizados, e em alguns casos não tão graves quanto esse. Como que a gente personaliza nosso implante? Aqui é um exemplo de um planejamento de uma fratura de húmero proximal. Então, aqui está um implante normal, mas vamos dizer que eu quisesse colocar essa placa mais posterior aqui. Bom, eu posso simplesmente fazer um bend nela, que é dobrar ela no meu computador. Eu botei ela para posterior, como vocês estão vendo. Agora eu estou girando ela para que ela pegue mais a parte de posterior para anterior. E pronto, eu criei aqui em alguns segundos, claro, como um exemplo, um implante personalizado que eu poderia mandar para o Geraldo imprimir para que essa placa ficasse dessa forma, caso fosse necessário nesse caso. Não é necessário nesse caso, mas aqui a gente mostra para vocês que não é algo de outro mundo também, a criação e o planejamento pelo cirurgião de implantes personalizados. Estamos acabando já a nossa aula, eu vou mostrar só alguns exemplos aqui, exemplos não nossos, exemplos da literatura de implantes personalizados. Aqui uma glenoide, implantes de tórax também são utilizados, e a parte da bucomaxilo, que é o Fernando que vai falar, que é um colega brilhante que está nessa estrada de implantes personalizados e planejamento, diria que acho até mais de uma década. Para próteses, onde a gente acredita que tenha uma necessidade interessante, e no caso das deformidades. Aqui, por exemplo, você pode ter um implante personalizado para fazer uma ostomia de radiodistal.
perfeito exemplo de implante personalizado para correções, como o Gustavo mostrou para a gente também. Correções de deformidade maxilocraniais, esse é um caso nosso, que eu ajudei o cirurgião, o bucomaxilo e o neurocirurgião. O paciente tinha uma deformidade no crânio, uma deformidade complexa que pegava a órbita, e utilizando um software gratuito, que é o Mesh Mixer, a gente aí fez os espelhamentos de um lado do crânio para o outro, botou de um lado para o outro, até a gente conseguir fazer o preenchimento dessa deformidade, inclusive com a órbita, como vocês conseguem ver, essa é a deformidade, e nós levamos lá para dentro do centro cirúrgico para ajudar, criamos um modelo 3D, fizemos um modelo, na verdade, do cimento ortopédico que seria colocado, e até alguns moldes que pudessem nos ajudar a replicar essa cirurgia. E uma cirurgia que ia ser feita de uma forma muito manual, pôde ser, de certa forma, automatizada lá pelo neurocirurgião e pelo bucomaxilo, porque a gente já sabia exatamente o formato que o cimento tinha que ter, sendo necessário apenas alguns ajustes para que fosse feito aí a cranoplastia desse paciente, e o resultado estético muito bom. E esse é um paciente do SUS, é um paciente que pode ser feito para qualquer tipo de cirurgia. Por que fazer isso? Alguns colegas já comentaram. Primeira coisa, eu tenho uma caixa de cirurgia que tem 40 instrumentos, eu tenho 2 dessas caixas, aprendi isso com o meu professor, Carlos Henrique, que talvez esteja nos ouvindo hoje. Mas vocês imaginam a logística de um centro cirúrgico? Eu sou cirurgião de ombro com tudo isso aqui na minha caixa vezes 2. Imagina todos os outros cirurgiões do centro cirúrgico com todas as outras especialidades médicas. Vocês imaginam a logística que é ter tudo isso? E nós estamos caminhando, na verdade, para um mundo sob demanda. O centro cirúrgico ainda não é um centro cirúrgico sob demanda. Os cirurgiões querem tudo, todos os instrumentos e todos os implantes que eles possam sequer imaginar. Mas o futuro, com certeza, não é esse. Economicamente falando, não é esse. A economia sob demanda não vai funcionar dessa forma. Uma hora vai quebrar. Hoje a gente já pode pensar até fazer instrumentos sob demanda. Esse é um instrumento que a gente fez de teste com plástico, mas de teste para testar, e funcionou, um Farabef. E próteses hoje em dia, né? Hoje em dia nós não precisaremos mais, no futuro, logo, ter uma quantidade tão grande de instrumentais, porque boa parte desses instrumentos podem ser reduzidos. Bom, a tecnologia está aí, o custo e efetividade e viabilidade eu vou deixar para vocês decidirem. Muito obrigado aí pelo convite de vocês. Parabéns, Muito obrigado, Dr. Bruno. Excelente palestra, muy buena palestra. Estamos impresionados por el traductor, además. Perfecta traducción al español. Felicitaciones. Hay solo una duda que você puede contestar rápido. ¿La tomografía bilateral es suficiente para el planeamiento pronto? Eu acho que sim. Sim, na maior parte das vezes, quando temos uma deformidade, é necessário utilizar uma tomografia bilateral, para utilizar como referência. No crânio, né, a gente utilizou a M-parte do crânio. E alguns casos, quando eu não tenho a tomografia bilateral, eu, o Thiago, o Gustavo, tenho certeza que todos nós já temos o nosso arquivo de pacientes lá com tomografias normais e alteradas. Algumas vezes eu peguei um arquivo meu de um joelho, por exemplo, que fosse o mais perto possível da anatomia daquele paciente, para que eu possa ter uma ideia de como seria a anatomia real, uma deformidade grande. Mas o ideal, sim, um exame bilateral para deformidades, né? Para uma fratura não há necessidade. Obrigado. Ivan Roberto, obrigado pela pergunta, Aita. O Aita aí é um grande entusiasta também aí desse tipo de tecnologia. Si puedes listar los software utilizados, yo acho que Geraldo después puede recolectar los software que usan cada uno de los palestrantes. Tudo bem. A Gemi Reis usa o Inversalis, é um software público desenvolvido pelo governo federal do Brasil. Agora, os outros, eu não sei qual que eles utilizam. Deixa eu responder rapidinho enquanto estão conectando. O Ivan Pocheniak foi meu preceptor de cirurgia da mão. Ivan, é um prazer estar conversando com você lá no HT. Ivan, qualquer tomografia serve para reconstrução, você não precisa nada especial. Claro que quanto mais fino o corte, melhor a resolução. Mas qualquer tomografia, desde que tenha os arquivos DICOM, que você pega ou no CD ou baixa, geralmente, dos sistemas de PACS na internet. Mas qualquer tomografia, não precisa de reconstrução 3D. Tomografia já é um exame que pode ser feito.
E sim, essas tecnologias estão disponíveis, na verdade, no SUS, entre aspas, né? É feito pelo cirurgião. Então, hoje eu faço para os meus pacientes, eu assumo esse custo, porque para mim esse é um custo que eu tenho lá na ponta, na minha cirurgia, ela é melhor feita, de uma forma mais rápida, e eu prefiro gastar esse tempo e esse dinheiro no conforto da minha casa, planejando a cirurgia, do que pingando lá no ar-condicionado com sangue na cara. Então, eu prefiro gastar tempo aqui com vocês e planejando a cirurgia e diminuir um pouco o meu tempo cirúrgico. Muito obrigado, Dr. Bruno. Continuamos com o Dr. Fernando. É um prazer muito grande estar aqui presente. Eu gostaria de agradecer o convite ao Geraldo, ao GM Reis, ao Dr. Gustavo Mantovani, que me fez o convite pessoalmente. É uma oportunidade de compartilhar um pouco nossos conhecimentos na área da cirurgia reconstrutiva, buco e crânio maxilofacial, mas também esses 3 pontinhos significam mostrar alguma coisa de ortopedia, e eu gostaria de mostrar no final da minha apresentação algo que eu não vi nas apresentações que me antecederam da área de vocês, das próteses pacientes específicas na ortopedia, né? Eu gostaria de apresentar minha cidade para os colegas do exterior. Aqui é São Paulo. Eu trabalho na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Odontologia, onde sou professor associado, também no SUS, no Hospital Universitário, e na área privada, em 2 grandes complexos hospitalares, que é o da Beneficência Portuguesa e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ainda antes de iniciarmos, nós estávamos conversando aqui com o Geraldo, e comentei que a cada 15 dias nós estamos na porta desses hospitais atendendo o trauma também. Muito bem, eu gostaria de colocar alguns conceitos, mais do que mostrar até casos clínicos, né, que são os conceitos que nós aprendemos aí durante os últimos anos nessas tecnologias. Nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial. E seguindo os mesmos princípios dessa revolução, existe um princípio de saúde 4.0 que se baseia em alguns alicerces, e 2 desses alicerces, vocês estão vendo em destaque, são a simulação virtual e a manufatura aditiva. Então, esse é o nosso presente, essa é a nossa prática, e nós, como cirurgiões, devemos nos inteirar sobre esses assuntos e colocar isso na nossa prática clínica. Mas existem situações que devem ser comentadas na simulação virtual e na manufatura aditiva e impressão 3D. O que é passado, o que é presente e o que vai ser o futuro, né? Eu vejo frequentemente tecnologias do passado ainda hoje consideradas inovações por muitos profissionais, né? E vejo também tecnologias disponíveis no presente que só serão aceitas no futuro. Esse webinar, essa live mostra muito bem isso, né? Casos fantásticos mostrados pelos meus colegas que já utilizam isso nas suas rotinas, mas que a maioria dos cirurgiões só vai aplicar no futuro quando forem obrigados a utilizar. Obrigados por quem, né? Obrigados pelos seus próprios pacientes, porque se eles não fizerem dessa forma, eles vão acabar perdendo o mercado. Então, o que a gente fez no passado, né? A utilização de modelos impressos, né, de impressões 3D para reconstruções protéticas, nós fazemos isso há pelo menos 15 anos, né? Talvez 20, quando começou a impressão 3D na prática clínica. Esse foi o primeiro caso feito no SUS de uma reconstrução protética da articulação temporomandibular. Essa não é a prótese propriamente dita, mas são templates dessa reconstrução. E aqui a cirurgia, então, com a prótese em posição. Então, o que nós fizemos foi simular a nossa cirurgia em protótipos, em biomodelos impressos em 3D. Aqui o resultado cirúrgico, a oclusão que a paciente tinha por causa de uma doença degenerativa das articulações, mostrada nessa tomografia em 3D, e aqui a melhora funcional, estética e o acompanhamento radiográfico depois de 10 anos de cirurgia. O que nós fazemos, começamos fazendo no passado e fazemos hoje, é a simulação cirúrgica. Nós praticamente não usamos mais os protótipos e as impressões 3D. Tudo é feito no computador, tudo é feito virtualmente. As osteotomias são feitas virtualmente, como vocês estão vendo. A movimentação das bases ósseas, seguindo protocolos rígidos, também são feitos. E, na própria imagem, no próprio 3D, nós podemos seguir 2 caminhos.
ou utilizarmos próteses de estoque, como esse caso vocês veem aqui, próteses de prateleira, que foram testadas em posição no software, no 3D, ou podemos partir para os implantes paciente específicos, que é o que nós fazemos hoje, muitos de vocês já fazem, mas que para grande parte dos cirurgiões vai ser assunto do futuro só. Então, esse é um exemplo de uma paciente que já havia sido operada de uma cirurgia ortognática, que não foi bem sucedida do ponto de vista funcional, articular, e o cirurgião optou aqui por fazer uma reconstrução protética da articulação com próteses sob medida, pacientes específicas. Então, nós fizemos tudo no computador. As placas antigas foram retiradas da mandíbula, foram desenhados guias de corte e guias de perfuração, tanto para a cavidade glenoide quanto para a mandíbula, e a prótese, então, foi totalmente desenhada no computador, com seus componentes em titânio, em polietileno, cromo cobalto, titânio, foi impressa, passou também pela manufatura subtrativa, pela usinagem, para chegar acabada, então, como um produto final utilizado na cirurgia. Isso foi feito exatamente como foi necessário para essa paciente, inclusive corrigindo defeitos que foram resultantes da primeira cirurgia. Então, vocês podem ver nessa imagem, uma vista inferior da mandíbula, o posicionamento perfeito dessas próteses, né? E essas próteses, e esse posicionamento foi reproduzido na cirurgia com o auxílio dos guias cirúrgicos. Existe uma coisa que é planejar e existe outra coisa que é simular, né? Nós estamos na fase da simulação. Planejar é nós olharmos a nossa tomografia, radiografia e imaginarmos o que nós vamos fazer. E simular é nós fazermos no computador o que nós vamos fazer no momento da cirurgia. Então, é isso que é feito aqui. A cirurgia é feita no computador. E ela é transferida para o paciente no momento da cirurgia com os guias de corte, os guias de perfuração e as próprias próteses paciente específicas. Então, todos os parafusos têm aí o seu diâmetro, o seu comprimento, tudo feito anteriormente, simulado no computador, né? Então, essas próteses paciente específicas, do inglês Patient Specific Implants, são utilizadas hoje em dia, né? E, como eu disse, vão ser mais utilizadas no futuro, né? Esse é um caso que nós fizemos de uma má formação da articulação, onde nós desenhamos aqui a prótese, e foi operada por um colega no Rio de Janeiro, um cirurgião, o Fábio Guedes, né? E nós temos aqui o desenho da prótese, e alguém perguntou se nós fazemos testes, né? Todas as próteses, quer usinadas, como foi o caso dessa aqui, quer impressas, são submetidas a testes de elementos finitos, né? Testes que vão nos mostrar as regiões de fragilidade, se há necessidade de aumentar a espessura dessas regiões, quais são os parafusos mais críticos e daí por diante, né? Esse é um outro caso de prótese paciente específica, usada em um caso oncológico, em uma neoplasia maligna da mandíbula, onde o cirurgião também lá do Rio de Janeiro fez a ressecção, o Ricardo Cruz e o Fernando Lima, e essa prótese foi confeccionada por manufatura aditiva e subtrativa. O que é isso? É por impressão no titânio, e alguns detalhes são feitos na usinagem. Então, a prótese ela não sai totalmente acabada da impressão, e ela vai para a usinagem, vai para a fresadora, e aí ela vai ser acabada. Então, é um processo extremamente complexo, extremamente crítico, e que demanda uma experiência e um número de casos grandes da empresa que está fabricando, para que ela saia perfeita como está sendo planejado no computador. Então, eu queria, antes de falar das próteses pacientes específicas, dos implantes pacientes específicos, falar qual que é a nossa experiência com as cirurgias simuladas, na simulação cirúrgica virtual. De 2015 a 2021, nós realizamos cerca de 1.700 cirurgias ortognáticas simuladas no computador, com impressão de guias cirúrgicos. Mais ou menos um terço, um quarto, um terço dessas cirurgias são nossas próprias, e as restantes são de colegas que pediram os nossos serviços, né? Assim como o Bruno faz para uma série de colegas, né?
acredito que o Tiago também, não sei se o Gustavo, nós fazemos também para colegas da nossa área, né? Fizemos 50 cirurgias, cerca de 50 cirurgias reconstrutivas maxilofaciais, incluindo cabeça e pescoço, 20 cirurgias craniofaciais e 15 cirurgias de trauma de uma maneira geral, né? Então, a cirurgia ortognática é essa aqui, a simulação no computador, onde nós colocamos uma foto 3D da paciente e simulamos os movimentos das bases ósseas e o resultado final, tanto estético quanto o resultado acurado das bases ósseas. Desenhamos um guia cirúrgico no computador e eu fico aqui bastante impressionado, todos os colegas dizendo que usam softwares gratuitos, né? Esses softwares são extremamente complexos para serem operados, né? Demandam um conhecimento e um trabalho muito grande. Eu comecei fazendo softwares gratuitos e o primeiro caso de cirurgia ortognática demorou cerca de 6 meses para ser completado. Na sorte que isso já foi há mais de 10 anos, então hoje a gente está um pouquinho mais rápido aí na questão. Mas hoje nós usamos softwares comerciais, né? E como foram citadas algumas empresas, né? Eu tenho alguns conflitos de interesse, mas os softwares que nós utilizamos são da 3D Systems, né? Então, esse aqui é um guia cirúrgico que está posicionando a base óssea para que ela seja fixada exatamente como foi planejada no computador, na simulação virtual. A cirurgia não é só visual, existem pontos craniométricos antes e depois, e a precisão deve ser menor do que 1 milímetro, né? Então, o erro máximo permitido nessas cirurgias ortognáticas vai até 1,5 milímetro, 2 milímetros no máximo, né? Criamos um protocolo de simulação, e esse protocolo foi testado em vários pacientes. Então, o que vocês veem aqui é uma sobreposição pós-operatória do 3D planejado, simulado e da tomografia 3D final. E aqui no mapa de cores, tudo que se encontra em verde teve uma discrepância menor do que 1 milímetro, para mais ou para menos, né? Isso nós testamos em dezenas de pacientes até, do ponto de vista científico e estatístico, mostrarmos que esse protocolo ele é acurado, né? Também trabalhamos com cirurgia craniofacial, com cirurgias de pacientes sindrômicos, com síndromes craniofaciais. Esse é um exemplo da utilização de um implante para avanço da região frontal e do terço médio da face. E aqui a paciente antes e depois, eu posso mostrar essa foto porque foi motivo de uma publicação, então é de domínio público, e aqui está a publicação no Child's Nervous System desse caso, que foi um caso inovador feito com simulação virtual, né? Ainda que os cirurgiões não aplicaram todos os conceitos da simulação realizada no computador, como nós podemos ver aqui, essa área em azul ficou aquém do planejado, né? O resultado cirúrgico foi bastante satisfatório. Essa é uma outra questão quando a gente pensa em simulação virtual e que a gente tem que discutir, né? Quando nós pensamos em simulação virtual e próteses pacientes específicas, nós temos que reproduzir na cirurgia aquilo que foi simulado no computador, né? Nós não devemos fazer improvisações. Eu sei que a nossa área cirúrgica gosta muito de improvisar, né? Quantos cirurgiões dizem, vamos abrir para ver o que dá? Aqui não. Tudo que a gente tem que ver o que vai acontecer, nós vamos ver no software antes da cirurgia. Essa aqui foi a primeira cirurgia oncológica do Brasil feita com essa tecnologia, um osteosarcoma da mandíbula, que nós colaboramos também estabelecendo as regiões de ressecção, a reconstrução com retalho microcirúrgico da fíbula, guias de corte, a mandíbula aqui reconstruída com a própria fíbula, guias de corte da mandíbula, os guias sendo posicionados, o corte sendo feito exatamente onde foi planejado, o tumor sendo ressecado com a margem de segurança, o defeito originado, né? Aqui a peça cirúrgica, aqui o defeito, o desabamento de toda a região dos tecidos moles, a região da mandíbula, e aqui o que nós fazíamos na época, né? Imprimíamos em 3D e uma placa de estoque nós dobrávamos em cima do protótipo 3D. Hoje a placa já é impressa nessa forma, né, nesse formato. O guia de corte da mandíbula, do retalho microcirúrgico, que é cortado com alguns ângulos, exatamente como foi simulado no computador, para se reconstruir a mandíbula com o formato já da placa. E essa mandíbula, então, essa nova mandíbula reconstruída com a fíbula, é fixada na placa, ainda na perna do paciente, antes de se seccionar o retalho, o pedículo do retalho microcirúrgico, né? Isso traz uma enorme taxa de sobrevivência ao retalho microcirúrgico,
e um resultado bastante satisfatório, né? Então, aqui o que foi planejado e o que foi obtido. Essa era a fase que nós mexíamos com softwares ainda gratuitos. Essas são as imagens de alguns softwares gratuitos que nós utilizávamos na época. Agora, aqui já são as imagens de softwares mais comerciais. Isso aqui é um caso de cirurgia ortognática, uma reoperação. Não deu certo a primeira cirurgia. A paciente teve aqui algumas complicações, como união fibrosa. E aqui nós vemos, então, os guias de perfuração, guias de corte. E aqui as próteses pacientes específicas que são reconstruídas, inclusive com regiões que vão receber o enxerto particulado do ilíaco. Levamos o planejamento para a cirurgia, todas as cirurgias estamos lá com o nosso planejamento para consultar, nossa simulação para consultar. E aqui o que eu gostaria de mostrar para vocês, como um caso final, que é o caso ortopédico. Nós trouxemos essa nossa experiência da bucomaxilo. Eu agradeço muito o comentário do Tiago que ele fez, né, que nós temos uma experiência que muitas vezes nós compartilhamos com a ortopedia, né, nós somos especialidades irmãs, né, muito que foi desenvolvido na bucomaxilo vai para a ortopedia, como alguns biomateriais, e muito que foi desenvolvido na ortopedia vem para a bucomaxilo, como as próprias fixações, né? Então, nós estamos sempre compartilhando o conhecimento. E conseguimos aqui compartilhar em um caso ortopédico, né? Eu não vou entrar em detalhes cirúrgicos, porque senão eu vou me perder completamente, mas eu vou dar os princípios da simulação, né? Então, vocês veem aqui uma prótese antiga, que já falhou, que foi deslocada. Vocês veem o desnível aqui das duas cabeças, dos fêmures, né? E aqui a prótese nova, reconstruída, toda em 3D, toda a simulação e o posicionamento, e aqui o cirurgião ainda quis aproveitar a haste femoral, não quis remover essa haste, né? Fora as indicações, fora o que o cirurgião decidiu fazer, talvez alguns de vocês tenham uma abordagem diferente, o que nós queremos mostrar é a abordagem 3D desse caso. Então, vocês veem, primeiro nós temos que preparar a margem da cavidade acetabular, delimitando as regiões de desgaste, de fresagem, né, que essa área deve sofrer. Guias cirúrgicos são construídos, então, para delimitar essa área e para também realizar as perfurações dos parafusos que vão ser fixados, de maneira que esses parafusos também não se desviem na hora de uma cirurgia mais complexa, de uma reoperação, né? Então, vocês veem aqui a sobreposição daquilo que deve ser desgastado. Aqui, então, antes do desgaste, aqui o preparo da margem da cavidade e as perfurações realizadas, tudo simulando virtualmente. Nada em 3D impresso, tudo virtual, né? Aqui, então, os parafusos no seu comprimento, direção, todos simulados em 3D. E a prótese construída, né? A prótese construída já em posição, e aqui o trabeculado, né, que foi muito bem colocado pelos colegas que me antecederam, né? A prótese trabeculada, tecnologia que só pode ser obtida com a fresagem, melhor dizendo, com a impressão. A usinagem não nos permite, né, esse tipo de estrutura, logicamente, embora essa prótese tenha a composição da impressão e a composição da usinagem, né, para que ela fique perfeita, né? Então, aqui a prótese em posição, e vocês veem também aqui a colocação da inclinação do insert de polietileno, né, de acordo com os critérios que vocês costumam usar, né? Para um caso específico pode variar de acordo com o protocolo que vocês vão usar. E aqui, então, a prótese finalizada, a parte interna, e aqui a estrutura trabeculada dela. Ela ainda antes do acabamento, e aqui já uma impressão 3D apenas para teste, e a prótese sendo testada nessa impressão. Então, aqui são os meus contatos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da participação e parabenizo a GM Reis pelo evento e os cirurgiões que me antecederam pelas excelentes palestras. Muito obrigado. Muito obrigado, doctor Fernando. Fue una excelente palestra, muy integradora por lo demás, un excelente resumen para terminar esta ronda de speakers que fue realmente excelente. Y dejo la palabra a Geraldo. Sim, eu gostaria de agradecer muito a todos os palestrantes, excelentes palestras, foram muito ilustrativas, muito instrutivas. Agradeço muito o tempo de todos vocês, de toda a plateia, espero que tenha valido a pena
esses 120 minutos. Tivemos 100 participantes por mais de 1 hora ativos. Eu acho que foi um grande sucesso. Agradeço muito vocês. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns. Parabéns.